Há 73 anos, surgia um banco diferente de todos os outros. Um banco que tinha como missão promover o bem-estar das famílias e desenvolver o Nordeste. De lá para cá, o Banco do Nordeste tornou-se um dos principais bancos do país e a cada ano injeta mais recursos na economia. E isso é bom para todo mundo. Ajuda o comércio e as indústrias a garantirem milhões de empregos. Fomenta o setor rural, impulsionando a produtividade. Dá suporte a grandes projetos de infraestrutura. Apoia a inovação, incentiva a cultura, promove o turismo. Estimula a mudança da matriz energética. Com o Crede Amigo e o Agroamigo Banco do Nordeste, faz pequenos negócios decolarem e ajuda milhares de famílias no campo a colherem uma vida mais digna. Esse é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. Esse é o Banco do Nordeste e a gente está no rumo certo. Culturar é revelar o melhor da nossa cultura. É incentivar a arte popular, acessível, participativa, feita por todos e para todos. Caixa e Governo do Brasil, todo apoio às culturas brasileiras. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito no pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, A violência contra a mulher. E o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Uma ótima tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao segundo dia do Comunicação Antirracista Fortaleza. Eu sou Pamela Carvalho, venho diretamente do Conjunto Os Favelas da Maré, no Rio de Janeiro, e chego aqui com muita honra, muito respeito e muita alegria. Ao longo de todo o nosso evento, a gente reforça a importância da acessibilidade, tanto para quem está aqui com a gente presencialmente, quanto para quem está nos assistindo através da nossa transmissão online. Então, por favor, compartilhem o nosso link ao vivo do YouTube para quem não pôde estar aqui com a gente, mas que quer assistir ou recomendar para outras pessoas essa programação que, modéstia à parte, está incrível. Então, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de mais ou menos 1,72 m, tenho cabelos crespos e volumosos, mais ou menos na altura do ombro. Sejam muito bem-vindos. Estou com um vestido largo, preto, uma sandália, um tamanco dourado, pulseiras douradas no braço esquerdo e um colar com várias espadas em formato de raio. A gente está vindo de uma programação intensa que começou ontem, mas, na verdade, começou há muito tempo atrás. O Comunicação Antirracista surge a partir do incômodo, mas também da vontade de mudar e de questionar como a comunicação pode ser uma ferramenta de combate ao racismo. Então, a gente teve uma primeira edição em Brasília, uma segunda edição no Rio de Janeiro, e a gente está muito feliz e muito honrado de poder estar construindo coletivamente a terceira edição aqui em Fortaleza. Eu gostaria também de lembrar que esse evento é uma realização da Terra Livre Produções com patrocínio do Banco do Nordeste e patrocínio Master da Caixa e do Governo do Brasil. Onde tem patrocínio do Banco do Nordeste, tem Governo do Brasil. E ao longo do nosso dia,
A gente vai receber convidados importantíssimos aqui nesse palco e hoje a gente vai ter uma atividade externa também. Então, por favor, quando acabar uma atividade, não vai embora não dispersa não, que a gente já vai engatar em outra atividade. E eu vou ter a honra de mediar também o primeiro painel que abre os caminhos para os nossos trabalhos de hoje. A gente vai começar com o painel Território, Palavra e Defesa da Vida. Comunicação contra o apagamento. E como eu falei para vocês, eu venho da Maré, um conjunto de 15 favelas no Rio de Janeiro, e é um território que conhece muito bem o que significa ser narrado pelos outros. Por isso, essa mesa parte de uma pergunta simples. Quem fala sobre os nossos territórios? E quais são as consequências quando não somos nós que narramos e produzimos as nossas próprias histórias? Porque a comunicação não é só contar histórias. A comunicação pode ser proteção, permanência, direito e sobrevivência. Então, para tecer esse diálogo, eu gostaria de chamar e convidar aqui ao palco e pedir uma salva de palmas para Juliana Genipapo. Por favor, uma salva de palmas. Juliana é cacique-airê do povo Genipapo Canindé. É secretária de Estado dos Povos Indígenas do Ceará, mestra em Antropologia pela UFC e cofundadora da Amiga. Sua presença fortalece o debate sobre território, memória, incidência pública e defesa da vida. Muito obrigada pela sua presença. Gostaria também de convidar a Aurila Quilombola. Por favor, uma salva de palmas. A Aurila traz uma trajetória ligada à educação, à organização comunitária e à luta quilombola no Ceará. É professora da rede pública de Itapipoca desde 1994. Técnica pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, fundadora da Associação dos Remanescentes do Quilombo de Nazaré e coordenadora nacional da CONAC, um órgão importantíssimo na defesa dos quilombolas. É pesquisadora, escritora e acadêmica em serviço social, atuando por direitos territoriais, memória e reconhecimento. Aurila, muito obrigada por estar aqui com a gente. Por favor, podem se sentar, que o palco é todo de vocês. Se quiserem, pode ficar uma aqui, para a gente ficar bem aqui no centro do palco, que o espaço é de vocês, vocês têm que brilhar, a gente tem que ficar nos holofotes, espera aí. A gente falando de apagamento, né? A gente não pode ficar apagada. Por favor. Primeiro, gostaria de reforçar que realmente é uma honra a gente estar com vocês. Quando a gente fala de comunicação antirracista, é importante a gente refletir que o racismo ele ataca diretamente populações muito específicas. E é muito importante também que dentro dos debates a gente não realize outros apagamentos. Então, a gente pensar as especificidades das populações quilombolas é essencial para a gente avançar na pauta antirracista. A gente pensar as especificidades dos povos indígenas e de cada um dos povos indígenas, porque são vários. É essencial para a gente avançar na luta antirracista. Então, estar aqui é uma oportunidade para mim, é uma oportunidade para o Comunicação Antirracista e para vocês que estão aqui com a gente, da gente amplificar as nossas formas de pensar e de fazer antirracismo. Então, eu trouxe algumas perguntas, porque eu falei, gente, eu vou estar com essas mulheres poderosas, vou tentar aqui me organizar um pouco para não ficar nervosa, tá? Para a gente começar a tecer um pouco essa conversa. Juliana, queria começar com você, porque por muito tempo os povos indígenas foram transformados em objeto de fala, não sujeitos de fala, objeto de fala, objeto de estudo. O que muda, o que você acha que muda quando os próprios povos originários passam a ocupar os espaços de comunicação e produção de narrativa, deixam de ser só objeto de fala e tomam a narrativa para si, contando a sua própria história? O que você acha que muda? Boa tarde. Primeiramente, fazer minha autodescrição.
Eu sou uma mulher indígena, estou usando um cocá nas cores azuis e amarela, bem no centro. São duas cores o meu cocá, numa versão azul e amarelo, né, no fundo. Estou com uma blusa branca, brincos coloridos, um colar preto e uma saia laranja. E estou usando um tênis na paleta de cor branca e marfim. É marfim? Não. É marfim. De off-light, né? Bom, off-light. Então, tem 1,57 m, acima de um peso um pouco, lá, os 85 quilos, né? Precisando aí dar emagrecida. Pois bem, seguimos, né? Não vamos tocar no assunto que é tão pertinente para a nossa sociedade, né? Obrigada. É uma satisfação muito grande compor este palco, né? Na presença de uma mulher tão potente, na qual a respeito e admiro, que é a Aurila Quilombola, né, que traz aí na sua trajetória de luta muitos desafios também para poder incorporar a luta do seu território, do seu povo. E aqui gostaria de cumprimentar cada um de vocês que está nessa plateia, né, os povos indígenas, Genipapo Canindé, a qual o meu povo, a qual eu estou lá no território indígena. Salva de palmas para os meus indígenas, Genipapo Canindé, que estão aqui. Gostaria de cumprimentar também os meus parentes Tapeba, uma salva de palmas para os meus parentes Tapeba que também estão aqui. Daqui a pouco a gente vai sentir um pouco da espiritualidade do povo Tapeba e do povo Genipapo Canindé, né? Assistindo aí o toré desses dois territórios. Mas gostaria de cumprimentar também de forma muito especial a minha família. Gostaria que eles ficassem de pé, que hoje estão aqui, né? O meu esposo, Cleilton, a Grazi, minha filha, o Levi e a minha preferida, o amor da minha vida, a minha neta, Mavi, gente, né? Eu já sou vó, tá? Sou uma mulher indígena aos 40 anos de idade e que já sou abençoada por ser vó, né? Dois amigos aqui muito especial, o Padre Rino, Daniel Valério, né? Muito obrigada pela presença. Bom, quando nós decidimos, os povos indígenas, ocupar esse espaço da comunicação, aqui eu trago uma frase muito importante da minha mestra, da minha mãe, da nossa grande matriarca do território indígena de Genipapo Canindé, a Cacique Pequena, quando ela se preocupava há muitos anos nesse desafio de como comunicar a luta do seu território para fora do território. E aí é tanto que, de tanto ela nos cobrar e procurar alternativas, que a gente conseguiu acessar, através dos projetos, né, da Secretaria de Cultura, um projeto do audiovisual, que é a primeira escola de cinema do povo de Genipapo Canindé. Então, a gente capacita os nossos adolescentes, os nossos jovens, para que eles possam comunicar. E essa inquietude da Cacique Pequena, ela se dava justamente por conta das opressões que os territórios indígenas vivenciavam, né? Mortandade de peixe que acontecia, as violações de direito, né? O avanço, de uma certa forma, da especulação imobiliária, e como comunicar e denunciar, não somente através de ofícios e documentos, como eu fazer com que essa denúncia ela chegue de forma mais rápida à sociedade. E aí foi necessário que os nossos jovens, inclusive, por isso eu sempre afirmo da importância da nossa juventude indígena, da gente capacitá-los, da gente ofertá-los a eles, não é? Direcioná-los, porque são jovens que têm uma ampla bagagem e que conseguem, de uma certa forma, dar uma resposta, principalmente hoje, com relação a essa questão das mídias sociais. Então, foi necessário a gente pensar que essas violações, que essas denúncias, elas também podiam ser feitas, né, através das mídias sociais, fazendo essa comunicação. E quando essa comunicação ela é feita por nós, a gente consegue dar ali não somente a visibilidade do que está acontecendo, né,
Mas não é algo que é um jornalista de fora que vai para captar imagem e faz recorte e aí só coloca na mídia aquilo que lhe interessa, né? É algo muito mais potencializado, que ali a gente vai referendar e denunciar aquela violação que o nosso território esteja passando. Então, é nesse formato que a gente tem buscado enfatizar para que os nossos territórios indígenas eles saia desse apagamento, desse silenciamento. Afinal de contas, a gente fala de um Estado que invisibilizou a luta desses povos, que negou a presença desses povos aqui no nosso Estado, né? Então, foi preciso usar de estratégias e ferramentas para que a gente pudesse avançar nesse campo da comunicação, para que a gente pudesse avançar nessa estratégia de luta e hoje a gente poder dizer que ainda não estamos 100%, mas que a gente a cada dia tem buscado melhorar cada vez mais e potencializando, é claro, os nossos territórios. Muitíssimo obrigada. Agora, queria seguir ouvindo, a gente costurando essa aula aqui. Gente, prepara o bloquinho que hoje o negócio está quente. Queria ouvir um pouco, Aurila. Sei que você tem muita experiência para compartilhar com a gente. Muita prática, mas também muito estudo, muita sistematização da luta e da organização das populações quilombolas. E aí, a gente sabe, e aí eu digo a gente que de alguma forma está engajado na luta antirracista, a gente sabe que os quilombos sempre foram espaços de produção de conhecimento e de organização coletiva, mesmo que o discurso hegemônico tenha tentado nos negar isso. Queria saber de você, como você acha que a comunicação pode fortalecer hoje a luta quilombola? Então, gente, boa tarde. Saudações, saúde, paz quilombola a todos presentes. Como já fui apresentada, eu sou do Quilombo de Nazaré, Itapoca, Ceará. Na Serra, Itapoca são 3 climas, eu sou do clima Serra. Tenho uma militância de Serra e Itapoca, porque eu tive que descer da Serra com 7 anos para estudar. E, na época, não tinha transporte, a gente andava, era a pé. Passava uma madrugada andando para chegar em Itapoca de manhã para poder estudar, essa resistência que a gente faz. Então, assim, eu tenho meus 55 anos de luta e resistência. Agradecer aqui a Pâmela por uma resistência de favela que não é diferente à nossa luta, né? A Juliana, que aqui no Ceará a gente tem muita essa referência dessa população indígena. No Brasil também, a CONAC sempre estamos juntos. Eu tenho 1,69 m, já estou um pouco gorda também, estou vestindo aqui um vestido muito lindo, africano, joia que eu produzo, que eu também sou artesã, os colares de miçanga, os cabelos muito lindo, cacheado, né, crespo, e uma sandália preta com dourado. E aí também saudar aqui minha comunidade, que está aqui, nas pessoas das lideranças, que é a Ana Carla, que é minha irmã, que está aqui, junto do seu esposo, do meu sobrinho Mateus, mas também meu neto, que sempre está comigo, o Davi está ali, muito ansioso, muito assim, feliz com a blusa dele, da Carolina Maria de Jesus, que ele gosta muito dessas referências. E aí, saudar a todos e todas que estão aqui nesse momento. Assim, a gente tem muito, muito para falar. E aí, depois, a gente vai tendo que resumir. Então, assim, para nós, enquanto população quilombola, que eu esqueci de dizer que eu sou uma mulher quilombola, por essa conquista da nossa autodefinição, né? Porque as pessoas olham muito para a gente e dizem assim, tu é morena, tu é parda, tu é isso. E aí eu não sou uma mulher quilombola. Foi uma luta para a gente garantir, mas hoje a gente garantiu no senso que a gente se autodefine como uma pessoas quilombola, independente de cor de pele. É a resistência do quilombo, né? Então, assim,
Para a gente, a comunicação, ela é muito importante, mas é a comunicação que a gente faz. Porque todos vocês sabem que a história do Brasil, a história do Ceará, sempre disseram que no Ceará não tinha negro. Sempre a gente ouviu isso. E quando a gente vai para os bairros mais periféricos de Fortaleza, quando a gente vai para as cidades, para as zonas rurais da cidade, a gente vê essa população. Então, diziam porque ninguém via nos espaços, esses espaços que é muito visitado, né? Tanto o espaço social como os espaços de trabalho. Porque até você chegar numa empresa e você chegar no atendente, até você chegar no serviço público, não, serviços gerais, talvez você nem vai conseguir. Então, a gente percebia muito essas populações nesses espaços de subserviência, né, que as pessoas sempre chamam, e a gente nem consegue dizer isso. Então, assim, essa comunicação que a gente conseguiu com a nossa resistência, porque vem de 1996, quando foi criada a CONAC, que aí a gente busca esses espaços para a gente dizer que nós existimos, para que realmente as pesquisas que foram feitas no nosso quilombo, que às vezes não colocaram a gente como destaque, que são formas de invisibilidade. E a gente vem dizer que o primeiro quilombo do Ceará, que a gente, não sei se do Brasil, que é a Conceição dos Caetanos, lá em Tururu, essa comunidade ela tem muitos inscritos aí em torno do Brasil. E na comunidade você pode procurar que você não encontra. E aí você vai ver que mais da metade do Ceará não conhece uma comunidade tão forte e tão aguerrida como iniciou Conceição dos Caetanos. E aí você vem tendo toda essa realidade aqui do Ceará por conta dessa invisibilidade, por conta de não dar espaço para a gente falar sobre nós. E quase que na marra, a gente vai conseguindo os espaços, e quando a gente chega nesses espaços, as pessoas gostam porque aprendem com a gente, e outros e outras vão querendo chamar porque tem questionamentos. Então, assim, o movimento quilombola do Ceará, ele vem através de 2005, com a criação da Comissão Estadual dos Quilombolas Rurais. E aí, desse tempo para cá, a gente tem buscado muito essa luta do fortalecimento da identidade, mas também da visibilidade das nossas populações. Porque quando eu digo para vocês que no Ceará tem um diagnóstico meu de 134 comunidades quilombolas, a gente vai ver que essas comunidades elas estão nas zonas rurais dos municípios. Invisível, às vezes nem os municípios não conhecem. A gestão municipal, às vezes, nem conhece, por se tratar de uma população tratada como preconceito, né? E aí a gente vem trazendo essas lutas. E aí, quando a gente vê aqui no Ceará, recentemente a gente conseguiu se fortalecer de uma luta nacional, mas de uma luta estadual. Nós estamos com os 4 territórios quilombola. Na verdade, já são 5. Mas certificada pela Fundação Cultural Palmares, a gente já fechou 76 comunidades quilombolas. E aí, essa luta, ela se faz principalmente em prol da nossa educação e da nossa saúde, né? Porque a nossa saúde dos nossos antepassados, que poucos a região, a vizinhança conhece, mas aqui foi muito importante, que ainda é para a gente, a nossa forma de viver bem com saúde dentro do nosso quilombo. Mas o agravante, que é a violação dos nossos direitos, principalmente da Convenção 69, né, que leva a outras coisas para dentro das comunidades que não é bom, que atrapalha em relação à educação. Se a gente perceber, as escolas que são mais fechadas são as escolas quilombolas. E os meninos vão para outra comunidade. E eles indo para outra comunidade, eles vão sofrer de várias formas, principalmente o racismo, né, dentro das outras escolas. E aí eles vão
passar por aquele processo de travamento e eles não vão aprender. Então, hoje, a gente busca muito esses espaços, a gente se sacrifica para fazer essas falas, para dizer que hoje nós não aceitamos mais essas questões. Nós reivindicamos, nós estamos aqui hoje, amanhã, onde for chamado, para dizer que nós estamos na luta pelos nossos direitos, que é a nossa sobrevivência, mas também as nossas políticas públicas, ela não fique só no papel, que ela chegue lá no chão dos quilombos e que seja implementada. E, através dessa resistência, através desses espaços, que a gente vai se somando, buscando parceiro. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mesmo afônica, com a tosse, mas dá certo, né? Mas hoje a gente tem uma política também relacionada à educação, que é a PENEC, que ela vem aí deixando muitas pessoas aflitas, porque vão ter que implementar, né? E nós estamos nessa linha também de frente, alguns de nós, para a implementação, que é a educação antirracista, que é necessária, a educação escolar quilombola também, que é necessária. Então, a nossa comunicação, que parte de nós, ela é essencial. E a gente precisa muito, muito, para a gente continuar sobrevivendo e diminuir a questão do sofrimento, né, dentro dos quilombos. Muito obrigada. Por favor, uma salva de palmas. Que aula! E aí, seguindo na aula, que eu estou aqui tomando minhas lições, queria pedir para vocês falarem um pouco, e aí cada uma a partir do seu território, de uma perspectiva ligada à comunicação. Quando a gente fala de comunicação atualmente, geralmente a gente pensa em rede social, TV, jornal impresso, né, jornal também no sentido de audiovisual. Mas a gente sabe que os povos originários e os povos quilombolas, desde muito tempo, desde muito antes de existir TV, de existir celular, de existir rede social, têm formas extremamente sofisticadas de se comunicar. Formas, inclusive, que são formas de resistência e formas que, muitas vezes, os colonizadores sequer conseguiam interpretar. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Sobre como, nos territórios de cada uma de vocês, a comunicação é muito mais do que o que a gente vê na superfície e tem uma perspectiva ancestral? Você pode começar, Ju? Bom, Paloma, uma das formas que sempre foram usadas, né, por esses povos foi as suas descrições, principalmente desenhadas nas pedras, né? Que por muitos e muitos anos era uma forma de se comunicarem, até porque ali, quando eles se sentiam ameaçados, eles passavam, né, de territórios a territórios, mas quando eles passavam, eles deixavam ali as suas marcas, né, registrado em pedras, né, e uma das formas também que foi muito habituada por esses povos, praticada por esses povos, foi essa comunicação entre os seus, né? Aquele formato deles. E aí eu lembro muito, né, do meu território, o povo Genipapo-Canindé só conseguiu ter acesso à energia elétrica a partir do ano de 2001, né? Ou seja, algo muito recente, né? Contabilizamos aí 25 anos, né? E aí, até então, como era que esses povos faziam, né, para poder estarem ali fazendo essa prática cultural e histórica? Então, eu me lembro muito que a gente, todo dia, ou quase todos os dias, a gente se reunia em roda, fazia uma fogueira, e tinha diversos dos nossos pares que ficavam ali, naquela roda, né, a gente observando aquela fogueira, sentados no chão, e os nossos mais velhos contando as histórias dos seus antepassados, né? Então, isso, de uma certa forma, foi uma forma que se utilizou para que pudesse ter esse registro histórico e para que aquela outra geração, aqueles outros mais jovens, eles pudessem realmente saber
toda a trajetória de luta ali daquele território, que, no nosso caso, eram os cabeludos da Encantada, denominados a Genipapo Canidé, né? Então, era um formato, né, que, por exemplo, os colonizadores, eles nunca passavam na cabeça deles de que a gente tinha essa estratégia de comunicar-se, né? E aí, dado, né, revela que esse formato também foi uma estratégia. E aí eu trago, por exemplo, um parafraseado do nosso saudoso Pajé Luiz Caboclo, né? Eu sempre fui muito de ouvir os mais velhos, né? A minha trajetória de luta, ela se constrói na década de 90, né, acompanhando minha mãe. Minha mãe tem 16 filhos, 8 homens, 8 mulheres, né? Todos vivos, antes que vocês me perguntem. E aí eu sou a 13ª das filhas, e eu fui uma das primeiras filhas, né, a ser alfabetizada. Então, eu sou a mais nova das mulheres, né? Depois de mim tem mais 3 homens, né, que é o Samuel, Ismael e Ezequiel. E aí eu acompanhava a mãe nas assembleias, nos fóruns, né, nas reuniões, isso já na organização do movimento indígena no estado do Ceará, né? Como a gente bem sabe, o primeiro território indígena, o primeiro povo a dar ênfase e destaque, né, nesse reconhecimento étnico e cultural aqui no estado do Ceará foi os nossos parentes Tapeba, lá na década de 80, né, com Dom Luiz Lochaide. E aí, logo em seguida dos Tapeba, vieram os nossos parentes Tremembé e, consequentemente, o povo Genipapo Canidé e Pitaguari. E aí, o Pajé Luiz Caboclo, ele sempre tinha uns parafraseados muito importantes, e aí eu andava muito com um caderno e um lápis debaixo do braço, né, para escrever, né, ainda muito jovem, mas muito atenta, porque a mãe, ela soube me dar uma educação assim muito de não pode rir, não pode estar com os dentes na fresca, tem que levar a sério. Então, a educação da minha mãe comigo assim foi bem exigente mesmo, né? E aí eu agradeço demais, que aí é como a gente diz, foi o que me transformou ser gente, né? Como a gente diz, porque muitas das vezes é preciso a gente ter ali, eu diria que não é uma doutrina, mas é uma educação mesmo mais rígida, né? Para que a gente possa a valorizar toda a nossa trajetória, né? E essa mesma educação, volta e meia, eu aplico nos meus 2. Mas o Pajé Luiz Caboclo, ele tinha um parafraseado que ele dizia assim, olha, teve um tempo que para nós, povos indígenas, viver, nós tivemos que calar. E hoje, para nós continuar vivendo, nós precisamos falar. Então, esse parafraseado que ele nos traz é exatamente a conjuntura histórica que o Estado nos ofereceu, que teve uma época que a gente tinha que usar dessas escrituras, de escrever na pedra, de desenhar mapas, né, de sentar na beira da fogueira juntamente com os nossos, utilizando de estratégias e armadilhas para que a gente pudesse continuar existindo sem abrir para fora quem nós éramos. Até chegar o período de que nós tivemos que falar e falar em voz alta para que a gente pudesse ser ouvido, e tudo isso foi estratégia de luta para que esses povos permanecessem existindo. Hoje nós estamos em uma outra conjuntura e que, muitas das vezes, a gente continua ainda usando de algumas estratégias, né? É tanto que, por exemplo, um povo indígena, quando ele vai fazer uma mobilização, muitas das vezes, essa mobilização ou essa retomada, ela não pode ser, por exemplo, quando vocês escutam assim, o povo indígena tal está na BR-222 fazendo uma ocupação. Aquilo ali foi definido praticamente naquela manhã, porque a gente não pode vazar que a gente tem interesse de fazer uma ocupação ou de fazer uma mobilização. Então, assim, a gente continua usando de ferramentas e estratégias para que a gente possa dar o recado à sociedade, para que a gente possa dar o recado aos governantes, principalmente quando a gente sabe que é algo que vai violar o nosso direito.
Então, a gente continua usando de algumas estratégias que, em outroras, era diferente, mas que a gente teve que modelar, que fazer uma remodelagem nesse sentido de continuar falando, né, e continuar fazendo as reivindicações sem que a gente assuste a sociedade ou os poderes. Obrigada. Por favor, podemos? Uma salva de palmas. Eu acho que você traz uma coisa, Juliana, que é como a coletividade ainda continua pautando a comunicação a partir da perspectiva dos povos originários, né? A gente está vivendo um tempo muito da individualidade, do individualismo, né? Do eu. Eu acho que essa perspectiva de uma comunicação coletiva, que é isso, vai fazer um fórum, uma assembleia, e é isso, vamos decidir, a gente vai fazer uma ocupação na parte da tarde, mas, para isso, precisa estar no coletivo. Isso é super importante, né? Ainda tem um ponto muito específico, que é esse viver em comunidade, né? E aí a gente também descobre que quando a gente que nasce, se cria numa perspectiva comunitária, a gente não consegue ficar a pé numa sociedade isolada, né? Eu levei na besteira de sair 1 ano do meu território. Nunca tinha morado fora. E aí, para mim, foi um impacto muito grande. Porque, por exemplo, quando eu saí do território, né, numa perspectiva mesmo até por conta dos trabalhos que a gente assumiu, né, dos desafios que a gente teve que assumir, né, para poder ajudar os nossos povos, quando eu simplesmente, com 1 mês morando fora, eu olhei para um lado, olhei para o outro, principalmente para o meu companheiro, e disse, não é isso aqui que eu quero. Isso aqui não tem nada a ver comigo, né? E aí, durante 1 ano que eu estive fora do território, né? 1 ano assim, porque todo final de semana eu estava no território, né? Toda e qualquer folguinha corria para a Lagoa da Encantada. Então, assim, eu não conheci quem é meu vizinho do lado direito, nem meu vizinho do lado esquerdo, nem o meu vizinho da frente. Então, a perspectiva social que as pessoas vivem é de um isolamento tremendo. E que não é o que comunga a minha realidade de vida, porque eu não sou desse mundo isolado. Eu sou de um mundo, de um contexto social, onde as pessoas acordam de manhã cedo, dizendo, bom dia, fulano, bom dia, ciclano, dormiu bem, e aí, como é que está? Ou então é gritando, fulano, vem cá, tem aqui uma pamonha para tu, vem cá, tem canjica, vamos tomar café, eu já fiz o café. Então, a gente nasceu e se criou nessa comunicação, né? Nesse formato de viver, e não viver uma vida isolada, não viver uma vida no meu eu, mas uma vida onde o que acontece com uma família, com alguém daquele território, é de responsabilidade de todo mundo, né? Uma criança na aldeia, ela é responsabilidade de todo mundo, né? O cuidado de uma criança num território, todo mundo olha, o menino está passando ali, cadê a mãe desse menino? Sabe que ele está indo para ali? Então, é nessa perspectiva do cuidado. Uma coisa que, por exemplo, a capital não oferece isso, né? É todo mundo vivendo dentro das suas caixinhas, no seu mundinho, e que eu, sinceramente, não faço questão de viver esse mundo. Obrigada, obrigada, obrigada. Você foi falando, eu fui lembrando de várias coisas, né? Eu sou de um contexto de favela, né? Onde a gente tem formas de viver e de se comunicar muito próximas com várias coisas que você foi narrando. Inclusive, é isso. Se eu estou passando mal, vou pedir socorro para a vizinha, a gente sabe o nome, sabe como é que está. Se a pessoa passou, assim, ih, fulano está estranho. E eu sou da comunicação, mas sou da educação também. E a gente diz muito na educação que, para educar uma criança, é necessário uma aldeia. Então, essa perspectiva de comunidade, essa perspectiva de horizontalidade e do compromisso político dessa comunidade com a educação das crianças, com o cuidado com os mais velhos, que é uma coisa que a gente tem que discutir nas capitais, o abandono dos nossos mais velhos, eu acho que são aprendizados muito grandes que a gente tem que valorizar, vindo dos povos originários. Obrigada, obrigada. E, Aurila, por favor, eu sei que você tem muita coisa para falar sobre isso, porque os povos quilombolas, inclusive, né, eu
No Rio, a gente tem uma manifestação que a gente chama de jongo, né, que vem da região do Vale do Rio Paraíba, onde a gente tinha muitas fazendas de café com populações africanas escravizadas. E lá se formaram vários quilombos. E ali surge o jongo, que a gente diz que o jongo é um dizer e dois entender. Ou seja, você está falando uma coisa, mas por trás tem outra mensagem. Então, nos quilombos, por exemplo, lá do Rio, da região sudeste, a gente vê, por exemplo, o jongo como essa forma cifrada de se comunicar. E aqui, no seu território, e também, se você tiver uma percepção dos quilombos do Ceará, como você acha que a comunicação pode ser também essa forma de resistência? Bem, para a gente, a comunicação dentro do quilombo, ela vem mais numa forma de organização, de conexão. Eu sou de uma realidade da Serra que, entre nós, as comunidades, elas são todas de pessoas mais... Matheus, vou te chamar para palestrar aqui, Matheus. A gente é de uma realidade que a nossa comunidade de Nazaré, comunidade, 98% das pessoas era quilombola, e em torno todas as comunidades de pessoas brancas, como se classifica aqui no Brasil, né? Que se fosse outro país, talvez não seriam brancas. E aí a gente se conecta muito dentro da comunidade para a questão da nossa sobrevivência. E o que a gente busca mais, hoje, a minha mãe já faleceu em 2007, mas hoje eu tenho muito aí dessa inspiração, porque acho que ela está todo o tempo comigo. Porque o que a gente mais procura é ensinar os nossos. Isso é uma geração, vai passando, mas a gente vai ensinando os nossos para a continuidade. Mesmo que, ao trazer os africanos, as pessoas para ser escravizadas no Brasil e matar a sua cultura, aos poucos, e dentro dos quilombos, vão se organizando, mas é dessa forma tipo que a Juliana traz, muito entre nós, para que outras pessoas não venham e queiram destruir a nossa organização, porque, às vezes, o que a gente faz ela é muito importante para todos, mas como tem a cultura do negro ser ruim, ou do negro estar sempre associado a coisa má, às vezes eles fazem de uma forma quase igual a gente, mas não é a nossa, e aí já vão dizer que é errado, né? Então, essa questão, porque quando eu entendi, nós somos uma geração de 6 irmãos. A caçula faleceu aos 9 meses, e a gente ficou 5, 2 mulheres e 3 homens. Mas a minha mãe, como ela já vem de uma militância, assim, de muito sofrimento, a gente não consegue... Antes, a gente não conseguia perceber essa questão do machismo também, né? Hoje, a gente percebe já muito. E aí, ela sempre orientou as filhas mulheres. Ela sempre dizia para nós como era a forma que a gente tinha que se manter para que a gente não passasse pelo que ela passou. Então, essa é a comunicação que ainda hoje eu levo para os quilombos, levo para a minha vida, levo para os meus. Não tenho filho homem, não tenho filha mulher, nem tenho neta mulher ainda, mas posso ter futuramente, né? Mas a gente é muito importante quando a mãe dizia assim: minhas filhas, vocês nunca se esquecem de onde vocês vieram. Vocês nunca podem esquecer isso. E a gente sempre diz para o mundo, o chão do quilombo ele é muito importante. Você vai para a universidade, você vai para o parlamento, você vai para onde for, mas você não pode se desvincular dali. Porque se você desvincular dali, você corre o risco de se perder. Se perde. E aí, quando você se perde, é bem difícil, né? Fica desorientado como é que volta. Então, a gente tem muito essa conectividade de comunicação. E aqui no Ceará, a gente sempre leva essa mensagem. Onde quer que nós estejamos, nós somos quilombola, lá do quilombo tal. Isso é muito importante. Não só a Ana, que está terminando o doutorado dela, do Comunidade Quilombola do Veiga e do Maurício Quixadá. Sempre a gente traz,
porque minha mãe dizia, porque se vocês não souber de onde vocês vieram, vocês se perdem no meio do caminho, e aí vocês não vão saber para onde ir. E essa comunicação a gente nunca esquece, porque como a nossa comunidade lá na Serra de Itapipoca, como eu falo que em torno todo mundo era classificado como branco e só a gente negro, muito difícil a sobrevivência dentro daquela comunidade. Nem estrada a gente não tinha. São 15 quilômetros, a gente vinha para Itapipoca a pé. A gente não tinha transporte. O papai conseguia ter um jumento ou 2 jumentos. Aí ele botava banana, botava as coisas da gente, a gente vinha caminhando. Saía 2 horas da madrugada, com candeeiro, segurando aqui. Do lado que a gente vinha com candeeiro, a gente nem enxergava. Só o outro olho, a gente seguia. Se tivesse chovendo, a gente vinha na escuridão, debaixo dos plásticos, mas tinha que vir. Quando o rio enchia, eu não sei como o papai conseguia passar. Ele passava primeiro as cargas, depois passava a gente, depois passava o jumento. E a água não levar o quê? Poder da sabedoria ancestral, né, do quilombo. E aí, essa vida foi muito difícil. Aí, quando foi com meus tios, meu avô, foram começar a carrar a estrada. Eles conseguiam arranjar um enxadete, como eles chamam, um negócio de uma ponta, uma marreta, e eles começaram a abrir as estradas do quilombo. Sabedoria deles mesmos. Energia, nós não tínhamos energia no escuro. Os outros tinham, nós não. Nós viemos conseguir energia através do programa Luz para Todos. E como a nossa comunidade ela é numa serra muito declível, a gente passou 1 ano em execução. A nossa energia começou a construção em 2009, terminou em 2010. Então, a partir de 2010 aqui, a gente vem ter energia na comunidade. E uma estrada, mas a estrada também depende muito de nós. E aí foi quando os proprietários voltaram a voltar para a comunidade, porque até então eles não chegavam até a comunidade porque não tinha estrada e nem tinha energia. Então, é muito importante essa comunicação. Eu vou precisar fazer uma pausa, porque a tosse está aqui, minha perrinha, eu vou tomar o ar. Deixa eu aproveitar o intervalo. Por favor, beba água, porque, inclusive, a gente está falando de temas que a gente, na história, né, chama de temas sensíveis. Né? São temas que falam da nossa história, das nossas dores, dos nossos sonhos também. Eu queria só, muito rapidinho, aproveitar para lembrar que a gente está ao vivo. A gente está com uma transmissão do nosso canal do YouTube, Comunicação Antirracista. E aí a gente tem toda a programação do dia de ontem, para quem não conseguiu vir ontem ou quer assistir de novo alguma parte. E hoje a gente vai estar com toda a programação online. E lembrando também que sempre que a gente acaba uma programação, a gente já segue com a outra. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter outro painel. Depois também a gente vai ter uma vivência história incrível. Então, fiquem aí, tá? Então, essa comunicação, ela também era na organização, na questão da fé, porque na espiritualidade. Por que nós, desde pequena, acho que desde que eu me entendi, eu já fui procurar comunidade eclesial de base. Não sei se aqui muitas pessoas conhecem, que são as SEBs. Nossa orientação. Porque, para a gente, essa espiritualidade libertadora dentro do quilombo, ela é muito importante, porque trabalhar em coletividade, trabalhar em mutirão, se organizar para fazer as lutas, e se formar, porque muita gente, por exemplo, quando nós começamos a fazer a festa de Nossa Senhora de Nazaré, nós tínhamos um atabaque, um triângulo e um pandeiro. E a gente continuou até... eu tinha um violão, e meu primo tentou, foi para Itapipoca, fez aula, não conseguiu aprender. Mas a gente também, porque não é muito da nossa conectividade. E aí, alguns padres, eles não gostavam assim. E também, quando a gente começou a
próprias pessoas eram instigadas a dizer, ó, estão batendo macumba dentro da igreja, que, na verdade, é um salão. Mas é coisa da sociedade preconceituosa, né? E nós nunca ligamos para isso. E a gente atraía muito, e ainda atrai muita gente para participar da nossa festa, porque acha os ritmos muito legais. A gente vai cantar aquelas músicas que têm história, vai ver a música do Padre Zezinho, umas músicas afro. A gente adapta a nossa realidade da nossa novena, e aí o coral, aqueles vozeirão muito lindo, aquela mensagem a gente procura também. O Luiz Axé, que é uma pessoa muito de axé, ele está sempre celebrando. A gente tem alguns padres também que têm muita reverência, outros já não têm, mas também não vão fazer muita falta também, porque a gente sabe muito bem qual é a nossa realidade, o que é que a gente necessita, o que é que vai fazer falta para a gente, que a gente entende muito, que é o nosso território, porque quando a gente não tem o território, a gente não tem conectividade, não consegue viver em paz. E hoje a maior luta do Brasil é por as terras, né? Por a nossa terras, que é nossa, mas, entre aspas, tem outros donos, né? E aí a gente luta muito, porque a gente consegue viver em paz ali. E se não for da forma como a gente é muito perseguido, aqui no Ceará tem muito território perseguido, o adoecimento mental ele vem, as negações de direito, a forma de organização às vezes muda. Então é isso. Para nós a comunicação ela é essencial entre nós, para nós e de nós para fora. Muitíssimo obrigada. Gente, infelizmente, a gente está chegando na reta final do nosso painel. Pode fazer assim, ó. Isso, gente, por favor, a gente gosta, tá? Eu queria pedir para vocês fazerem as considerações finais, respondendo à última provocação, que é: que recado, que mensagem vocês gostariam de transmitir do território de vocês para o futuro? Bom, o que é que a gente traz aqui, né, enquanto povos originários, para que a gente possa prosseguir a caminhada desses povos para um futuro mais justo, igualitário, com mais soberania, que a gente possa dar continuidade à luta daqueles e daquelas que nos antecederam, e a luta daqueles e daquelas que ainda vão vir. Nós estamos aqui por nós e por uma geração, como a geração da minha neta Mavi, que tem apenas 2 anos, que vai dar seguimento a essa caminhada, né? E aí é necessário que a gente possa abrir cada vez mais espaço para esses povos. Os povos indígenas, os povos quilombolas, né? Povo negro, que sempre viveram à margem da sociedade, tem muito o que ensinar a essa sociedade que se coloca num papel de muita importância. A gente pode observar aí com a emergência climática. Se não é esses povos segurando com seus próprios corpos, territórios, nós já teríamos entrado em colapso. Estudos revelam cientificamente que aonde a gente ainda consegue ter água potável, aonde a gente ainda consegue ter sombras, é aonde está localizados os territórios indígenas nesse país. Isso não é um dado da cabeça da cacique Irê. Isso são dados científicos, comprovados, né? Embora que um dado desse vindo da nossa cabeça enquanto liderança, já é um dado mais que comprovável, porque o conhecimento empírico ele é tão válido quanto o conhecimento científico, né? Uma vez a minha mãe ela disse assim, vou ser bem breve. Uma vez a minha mãe ela é semi-alfabetizada, né? Ela terminou o ensino médio no EJA médio, mas ela não conseguiu
ler, né? Claro, existe um tempo, né? A educação infantil ela é primordial para isso, e a alfabetização na idade certa. Então, ela olhou para mim e disse assim, minha filha, se eu tivesse a sua sabedoria, eu fazia isso e aquilo. E aí eu olhei para ela e disse assim, mãe, mas a senhora sabe de muito mais coisas do que eu. Não, minha filha, você já tem, você sabe ler, você sabe escrever, você é uma mulher de letras, né? Ela diz assim. E aí ela sempre gerou em mim muitas expectativas, né, com relação a essa questão acadêmica. Tanto que era eu terminando a minha dissertação de mestrado, ela dizendo, minha filha, ano que vem já vai terminar minha dissertação de mestrado, apresentei dia 13 de dezembro, né, dia de Santa Luzia, e aí já foi ela dizendo para o meu orientador, que foi o professor Juan, da Federal, né, da Unilab, e aí já foi dizendo que no outro ano eu já ia para o doutorado, né? Eu disse assim, calma, mulher, pelo amor de Deus. E aí eu tive que dizer para ela que o conhecimento dela era tão válido quanto ao meu, e muito importante. Eu disse, mãe, se o seu conhecimento não fosse tão importante, nós que somos pesquisadores, a gente não saía da universidade para vir pesquisar o campo empírico. Lá dentro da universidade mesmo, a gente fazia tudo que tinha que fazer. São conhecimentos válidos, importantes. Então, é preciso que a sociedade reconheça, né? Valorizando, abrindo as portas, não só para essa área, para que os indígenas possam ocupar o campo acadêmico. É importantíssimo. Nós tivemos agora uma grande vitória, né, que foi aí a conquista da aprovação, né, da universidade indígena, né, que para nós foi um importante passo na história da luta dos povos indígenas no Brasil. E aí, a gente acaba que, para além dessa questão do conhecimento científico, é importante dar espaço para esses indígenas estar nas esferas governamentais. Né? Nós tivemos aí a presença da nossa ministra Sônia Guajajara, primeira mulher a assumir o Ministério de Povos Indígenas, né? Que foi fantástico o trabalho daquela mulher, importantíssimo. Assim como nós temos outras mulheres que estão em ocupação de espaço e que a gente precisa também da abertura no espaço político. E os povos indígenas, os povos quilombolas, por muitos e muitos anos, foram povos que foram colocados como sem alma, né? Como se a gente não tivesse alma. Foi preciso ser catequizado, inclusive. Né? E aqui eu deixo um filme para vocês assistirem depois. E aí esse filme, de uma certa forma, ele sempre que eu assisto é muito revoltante, né? Mas para que vocês possam entender esse contexto do que a Igreja Católica fez com os povos indígenas, que é o filme A Missão. Então, através desse filme, a gente consegue compreender esse espaço que esses povos até hoje eles lutam por essa garantia. Então, a mensagem que eu trago para que a gente possa dar continuidade futuramente é que esses povos eles sejam respeitados na sua magnitude e com o seu pertencimento cultural que eles têm. É preciso que a sociedade reconheça que, na sua totalidade, os povos indígenas eles não são contra a economia, eles não são contra o que o país quer progredir. Muito pelo contrário. Nós somos a favor, sim, que o progresso aconteça. Mas, para que isso aconteça de fato, é preciso que a gente utilize a nossa tão sonhada Constituição Federal, a nossa OIT, quando a gente se reporta à consulta livre, prévia e informada. A gente quer que esse progresso aconteça, mas, para esse progresso acontecer, é preciso aqueles que vão ser impactados sejam ouvidos. E aí, com isso, a gente vai conseguir, de fato, dizer o meu país ele progride, mas antes dessa progressão, dessa questão econômica no país, eu consigo descer para os territórios e ouvir indígenas, quilombolas, assentados, ribeirinhos, que é onde vai se causar os maiores impactos. E como esses impactos eles serão sanados?
Como a gente consegue fazer essa construção? Então, é pensar nessa perspectiva futura de que não é apenas a parte econômica, são vidas. Como essas empresas eólicas elas chegam e estão aí, deprimindo os nossos povos, deixando as pessoas moucas. Então, para quem é esse progresso de fato? É para a nossa população ou é apenas para uma base econômica e empresarial do nosso país? Então, a reflexão é preciso que cresçamos, mas que cresçamos todos juntos. Obrigada. Dona Aurila, por favor, suas considerações finais. Então, gente, só gratidão mesmo, principalmente o Davi, que esse período tem, assim, conectado muito, e essa comunicação antirracista, ela é muito importante, vocês conseguem acompanhar. As nossas redes sociais também, hoje a gente precisa muito, o Quilombo de Nazaré tem as suas redes sociais, a gente é um quilombo muito bonito, hoje a gente não tem muita dificuldade de chegar por conta que a gente conseguiu estrada, mas nós temos bastante água porque nós preservamos. Nós temos nossos cocos de babaçu, coco de palmeira, coco de guiné, são vários nomes. E para nós é coco de palmeira. E eles são muito a nossa resistência dentro do quilombo. As nossas redes sociais, elas também, a gente está direcionando muitas coisas que é importante para o mundo também. A CONAC, esses espaços, a gente vem realizando muitos espaços aqui nacionalmente, mas aqui no Ceará também. E devido muito, a gente é negação toda hora, a gente sempre fica falando aqui no Ceará, a gente nem um minuto de descanso. Porque quando a gente pensa que uma coisa está dando certo, aí ela se vem cutucando outra coisa ali, aí ela se vê um retrocesso na frente, aí a gente acaba acumulando muitas situações, o adoecimento mental. Eu tenho um problema muito grande de ar-condicionado, porque não é a nossa realidade. Então, a partir de meia hora que a gente passa nesses espaços, a gente começa a tossir. Não é a nossa realidade, gente. Mas a gente está, por quê? Porque a gente necessita de estar aqui, nesse momento, com vocês, dizendo que os quilombos são importantes, o quilombo é vida, o quilombo é resistência. Os quilombolas são seres humanos que precisam ter o mesmo direito que todos os outros. Essas populações que são vulnerabilizadas no país por uma questão desumana, a gente precisa entender e precisa fortalecer e ajudar, né, para que as pessoas tenham uma vida digna. E hoje os ataques muito grandes a nós, a quem nos dá direito. E a gente precisa fortalecer isso, porque se nós não tivermos essas pessoas que nos dão direito, a gente vai estar morrendo, como na pandemia. Muitos de nós morreram porque não tinham humanidade. Nós, quilombola, nós somos prioritários no Brasil. Não é uma questão de mimimi, é uma questão de reparação, porque nós vivemos à mercê da sociedade. Quando teve uma abolição, foi só se vira negro, não deu nenhuma as condições. Então, o mínimo do reparo no Brasil é acesso às políticas públicas. E ainda vem alguém, tira esse direito. Então, a vacina para a Covid, nós íamos se vacinar por último. Os municípios aqui em Ceará, quando eu vi, não, é na 4ª fase. Por último. Se nós somos populações que são vulnerabilizadas no quilombo, correndo risco de tudo, nós não temos nem assistência à saúde. Quase todos os quilombos não têm nem um agente comunitário de saúde. Como é que a gente sobrevive? Então, nós tínhamos o Supremo Tribunal Federal e a gente conseguiu reverter isso, mas foi com muita luta, porque no Brasil só quem tinha vindo priorizado eram os indígenas, os quilombolas não tinham vindo. E aí a gente conseguiu dar a volta por cima e, com a nossa sabedoria ancestral também, a gente foram poucos dos nossos. Mas é isso, se nós não se organizar, como a gente fala, hoje nós temos muito orgulho de ter Ronaldo dos Santos, que é do Quilombo de Campinho, da Independência, no Rio de Janeiro, hoje é um secretário nacional, lá dentro, fundador da CONAC, lá no Ministério de Igualdade Racial. Nós temos a Mônica, que lá no INCRA Nacional, e nós estamos representados em todos os conselhos nacionais, nós temos a Gilvânia,
a mãe da educação escolar quilombola, que é da Conceição dos Crioulos, em Pernambuco. E aqui no Ceará, nós temos aí conseguido, hoje nós temos a Cristina Quilombola no IDAS, que é recém-chegada, mas também para fortalecer essa luta. Então, o que a gente deixa de mensagem é que vocês nos ajudem. Nós estamos para somar. Eu sempre digo que o município que tem uma comunidade quilombola, ele tem uma fortaleza, porque a Serra de Itapipoca, ela era alagada, hoje ela está toda seca. Onde o quilombo de Nazaré é que abastece, vai, como a gente fica em cima, e vai descendo as águas para abastecer as outras comunidades. Por quê? Porque as pessoas não veem aquele espaço ali como seu espaço sagrado. E nós vemos. O nosso quilombo é nosso espaço sagrado. Mesmo um dorme, outro fica acordado para pastorar, mas a gente consegue pastorar o nosso espaço. Então, é isso, gente. Axé, gratidão, estamos juntos. Essa luta é de todos e todos juntos a gente vence, né? Muitíssimo obrigada, Juliana. Muitíssimo obrigada, dona Aurila. Que honra, que aula. Assim, a gente encerra o primeiro painel do dia de hoje. E vamos tirar uma foto oficial, por favor, me dão essa honra? Obrigada, muito, muito, muito obrigada. Obrigada, obrigada.